Estamos agora ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. Agora sim, vamos falar sobre resistência. Isso, olha só o Instagram me avisando que está chamando mais pessoas para nossa live. Que bacana! Hoje vamos falar sobre resistência. Boa noite, boa noite. Karine entrou aqui, boa noite. A gente está entrando um pouquinho atrasado, um probleminha técnico aqui com o Instagram, que eu queria fazer, boa noite, eu queria fazer simultaneamente, tanto com o Instagram quanto com o Facebook, para falar sobre o que é resistência na vida e na terapia, para que a gente comece a compreender um pouquinho, aliás, um pouco mais, que a gente aprenda sobre o comportamento do nosso cérebro e principalmente das questões que não nos são conscientes. É muito importante. Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, bem-vindo a todos. Será que a gente já pode começar a falar? Deixa eu ver que horas são. Eita, que já devíamos ter começado há bastante tempo. Tasca o dedo aí nesse coraçãozinho, olha, para o Instagram entender que isso é importante, que é relevante. Aí ele avisa mais pessoas, aqui no Facebook também. Coloca o dedinho, aperta aí no coraçãozinho, que aí ele começa a avisar várias pessoas sobre a nossa live de hoje. Então vamos começar? Vamos começar falando sobre o que é resistência. Boa noite, obrigada. Tomar uma aguinha, né? Mereço. Então vamos falar sobre o que é resistência. Bem, na terapia, a resistência é um conjunto de fatores que dificultam o andamento da terapia. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Então, o que é resistência na terapia? É um conjunto de fatores que dificultam o andamento do processo terapêutico. Esse conjunto de fatores é bem interessante, porque pode ser tanto coisas que não estão no âmbito da nossa consciência, como, por exemplo, eu me perder no horário, eu perder as minhas chaves, se for quem dirige, por exemplo, perder a chave do carro, perder a chave de casa, não saber onde coloca, não, para eu sair, eu não sei onde eu deixei a chave, eu não posso sair sem deixar a chave. Tudo isso faz parte do processo de resistência. O Júnior me fez uma pergunta, se eu sou psicóloga. Eu vou dar uma paradinha aqui para responder para vocês. Ainda não, eu me formo como psicóloga em dezembro, mas eu já trabalho com atendimentos terapêuticos há 6 anos. Eu atendo com PNL, Programação Neurolinguística. Eu estou olhando aqui pro Facebook, porque a pergunta veio daqui do Facebook, tá bom? E eu atendo com constelação familiar, atendo com hipnose, sou hipnoterapeuta e com várias técnicas cognitivas. Então eu já atendo há 6 anos. E eu estou me formando, eu sou psicóloga em formação. Eu me formo agora, faltam 2 meses. Não sei se vai fazer muita diferença para vocês, mas faltam só 2 meses para que eu me forme como psicóloga. Tá ok, Júnior? Então vamos lá. Resistência no processo terapêutico. Eu coloco aqui uma cola, né, gente? Para eu poder me direcionar. Senão eu começo a falar de várias coisas aqui, ninguém vai aguentar. Então, para a gente ser mais específico. Opa, obrigada. Então, para a gente ser mais específico, eu coloco aqui algumas coisinhas para eu poder utilizar como recurso. Então, a resistência seria esse conjunto de fatores que dificultam o processo terapêutico. Esses fatores, na maioria, são do nosso âmbito do inconsciente. Nós não estamos conscientes que aquilo está acontecendo. Então, logo no início que deu o problema aqui no Instagram, eu não estava conseguindo conectar, até isso é uma resistência. Para falar de resistência, interessante, né? Então, você esquecer a chave, você esquecer o horário, você marcar outro compromisso no mesmo dia e hora da sua terapia, você começar a faltar, tudo isso aí faz parte do processo de resistência no processo terapêutico. E muitas outras coisas, mas por que essas coisas acontecem?
processo terapêutico, gente, ele é doloroso. O processo terapêutico não é para você ficar sendo motivado pelo seu terapeuta. Vai lá, vai dar certo, é isso mesmo. Não é só isso, não. Processo terapêutico causa dor. Quem já fez qualquer processo terapêutico sabe que o processo terapêutico causa dor. Por que causa dor? Porque você trabalha o seu autoconhecimento, você começa a se conhecer, começa a se ver e se perceber, começa a se ver e se perceber como você nunca havia feito antes. Você vai começar a perceber que nas suas questões, os embates que você tem na sua vida, seja dentro da sua casa, na sua família, com esposa, com esposo, pai, mãe, filhos, seja fora de casa, no trabalho, você vai começar a perceber que você precisa se implicar nesse processo. Que você vai começar a perceber que tem muitas questões que você pontua como sendo culpa de alguém, porque nós temos sempre a tendência de nos vitimizar, de achar que nós somos a pessoa mais correta desse mundo. Então, eu estou certo, fulano está errado. E geralmente as pessoas entram no processo terapêutico trazendo muitas dessas questões, tipo, olha, isso deveria ser assim, 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 mas fulano não faz desse jeito. Então nós trazemos uma versão nossa muito perfeitinha, muito, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou acertando, eu estou correto. E culpabilizando as pessoas à nossa volta, o mundo, as situações. E o processo terapêutico vai te mostrar muitas vezes que você não é esse molde que você pinta. Que você não está dentro dessa perfeição que você acredita ter. Eu posso usar aqui vários exemplos. Por exemplo, eu estou falando do processo terapêutico, tá bom? Por exemplo, dentro do processo terapêutico, eu tinha uma cliente que ela foi diagnosticada com depressão e com mais algumas outras coisas. Eu comecei a trabalhar com ela e ela tinha uma dependência emocional muito grande, uma dependência emocional enorme das pessoas e achava que só seria feliz se tivesse alguém do lado dela. Se ela pudesse ter alguém com ela, ela não ia se sentir tão infeliz, tão triste. Em um determinado momento da terapia, eu perguntei para ela: o que você perderia se você estivesse bem? Então eu comecei a pressionar nesse dia na terapia, porque eu queria que ela me trouxesse uma resposta não pensada, não uma resposta lógica, racional, alguma coisa que ela ficasse pensando, é isso e aquilo. Não, eu queria que fosse uma resposta que viesse do inconsciente, que ela que fizesse presente para ela, mas não de forma lógica. Então eu comecei a dizer, se você começasse a dirigir sozinha, se você começasse a viajar sozinha, se você tivesse saúde, tivesse bem, o que é que você perderia? Quando eu comecei a fazer toda essa pressão, entre aspas, não a pressão, mas comecei a fazer uma pergunta atrás da outra. O que é que você acha? O que você perderia? E aí, de repente, ela solta a frase: eu perderia o amor das pessoas. Então, compreendem? Então, se ela estivesse bem, ela perderia o amor das pessoas. Então, eu olhei para ela e disse: então se você estiver mal, você se sente amada? Se você permanecer doente, você continua se sentindo amada? Você precisa estar doente para se sentir amada? Então, compreendam que naquele momento, a partir daquele momento, foi bem difícil para ela poder olhar para isso, porque era uma pessoa que buscava sempre estar na casa de alguém, de um primo, de um parente, da mãe, de um tio, de alguém, porque ela sempre se colocava num lugar de alguém que precisava de cuidados. E aí, quando ela me traz isso, que se ela estivesse bem, ela ia perder o amor das pessoas, ela mesmo disse: não, mas não foi isso que eu disse. Mas aí ela já tinha dito. E ela não aguentou mais a partir daí a terapia. Daí ela faltou na outra, e depois disse que não dava mais, que talvez em algum outro momento ela voltasse. Porque é difícil. Bem-vinda, tá? Bem-vinda. Maria Tereza Nassá. Que privilégio, hein? Que privilégio. Que privilégio, muito obrigada. Uma grande psicóloga.
E olha só, falar de resistência é lembrar da psicanálise. Lembrar de psicanálise é lembrar da Maria Tereza Nassar. Muito obrigada, bem-vinda, querida. Gratidão ter você aqui. Gratidão. Eu não estou falando da resistência com esse olhar da psicanálise, mas eu tenho algumas contribuições. Quisera, né, ter todo esse aparato de conhecimento que a Tereza tem para falar de resistência, mas quem sabe um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Bem-vinda. Então, nesse momento, a minha cliente, ela desistiu da terapia. Ela não me falou isso, é claro, ela me falou outras coisas, que não dava por conta disso, mas foi o processo de resistência dela. Compreendem que a resistência no processo terapêutico, ela vai acontecer porque o processo terapêutico é doloroso. Quando você vai se encontrar com você vai começar a ter uma grande resistência a partir disso. Então, como era doloroso para ela saber que ela mantinha um quadro depressivo, porque ela achava que ela precisava estar doente para que as pessoas a amassem. Então percebam como é doloroso para o ser humano se dar conta desses processos, desse autoconhecimento, desse autoajuste. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Nós somos seres extremamente resistentes para lidar conosco, com quem nós somos, para trabalhar o nosso autoconhecimento, para dar de frente. Você pensou se você pudesse ter um encontro com você e nesse encontro você não pudesse mentir e nem pudesse ouvir nenhuma mentira? Imagina como você ia sair desse encontro. Me falem aí. Vocês iam sair bem? Se você estivesse hoje, às 10 horas da noite, um encontro marcado com você, como é que você acha que ia sair desse encontro? Como é que ia ser para você encontrar com você? Sendo que nesse encontro a regra é: não existe mentira. Não pode mentir. Ninguém pode mentir. Como seria para você? Me falem. Porque é muito difícil. O que acontece, digamos que existe uma Josi que está bem aqui, olha. Está bem aqui, anda comigo. Tá? E na vida, em algum momento, eu vou ter um encontro com essa Josi. Eu vou olhar para essa Josi. Mas não é porque eu quero. É uma fala de alguém que me deixa extremamente ofendida, que se torna ofensivo para mim. É algo que eu escuto, é uma história que eu sempre repito. Porque eu vivo repetindo aquela história para não encontrar com a Josi que está bem aqui. Porque se eu encontrar com essa Josi, se eu olhar para ela, ela vai me trazer informações que vão ser extremamente dolorosas. E eu não aguento isso. Eu não aguento esse contato. Porque é doloroso. Quem já passou por esse processo sabe o quanto é doloroso. Mas nós temos. Eu poderia dizer que essa Josi é a Josi do meu inconsciente. Mas não é o inconsciente como estrutura. Eu lembrando agora aqui da Tereza. Não é isso. Não está diante de mim. Ainda não está diante da minha consciência. Essa Josi, que tem as suas mazelas, que tem as suas feridas. Então, o que acontece? Quando alguém me diz algo que toca nessa Josi, que me faz olhar para cá. Gente, isso é extremamente doloroso. E eu vou ter uma reação a isso. Por quê? Porque eu quero manter, olha, tudo longe da minha vista, do meu alcance, do meu autoconhecimento. Porque eu não quero ter dor. Então eu permaneço com os mesmos padrões de funcionamento. Eu permaneço com os mesmos comportamentos. Então dentro da terapia, as pessoas querem mudança, mas não querem mudar. As pessoas querem chegar aqui e receber conselhos. Psicólogo não é para dar conselho. Terapeuta não é para dar conselho. Eu não tenho o papel de falar o que fulano tem que fazer com a vida dele. Esse não é o meu papel. O meu papel é fazer o fulano entrar em contato com as suas feridas, saber trabalhar para sarar, vou trabalhar, não vou falar curar, que eu já falei que eu não gosto, mas para aprender a lidar com o que lhe é aversivo.
Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui que pode ser interessante pra gente. Bem, outra coisa, vídeo pausado. Instagram hoje tá bem difícil, hein, gente? Eu tô com a minha Josi aqui escondidinha, olha. Instagram aqui, o Instagram tá reconectando. Bem, enfim. Então, muitas vezes nós damos muitas desculpas nesse processo, nos nossos relacionamentos, porque é doloroso entrar em contato com o nosso eu, é doloroso entrar em contato com o nosso eu, e nós vamos apresentar muita resistência. Vocês têm alguma pergunta? O Instagram estava pausado aqui, mas voltou. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Mandem as perguntas de vocês para a gente dinamizar um pouquinho mais a nossa live antes da gente terminar. Mandem para mim aí alguma pergunta. Vamos lá. Tem uma frase que é do Zen Budismo, que foi a monja Koen, né, que pronunciou, que eu achei importantíssima trazer aqui para vocês. Olha o que ela diz. Costumamos dizer que o relacionamento do mestre com o discípulo deve ser como o da galinha com o pintinho. A galinha fica lá, chocando seu ovo, e de vez em quando dá uma bicada na casca para ver se já pode abrir. Enquanto o pintinho não responde com uma batidinha, a galinha não quebra a casca do ovo. O mestre age da mesma forma. Ele nunca abre a casca do discípulo antes da hora, pois é preciso que haja uma resposta de dentro. É muito importante respeitar o tempo de cada um, sem querer forçar ou exigir nada de que o outro ainda não se dê conta. Isso falando do processo terapêutico. Mas eu poderia trazer para a vida também. Porque muitas vezes a gente se torna às vezes agressivo e duro demais com as pessoas, querendo fazer com que elas acordem para algumas coisas, que despertem para algumas coisas. Mas se não tiver na hora... Lembra? A galinha tá lá chocando, né? De vez em quando ela dá uma bicada. Quando o pintinho dá uma batidinha, ele diz, opa, já tô pronto, né? Então a gente também tem que ter essa percepção, porque muitas vezes a gente quer até ajudar, mas acaba atrapalhando, se não souber o momento adequado. Quando fazer isso? Na terapia ou fora dela? Será que o outro aguenta? Às vezes nós temos na terapia pessoas que vêm e uma demonstração de resistência também é a pessoa que só traz balela para a terapia, traz conversa que poderia ter com um colega, porque ela não consegue entrar em contato com ela, não consegue entrar em contato com as suas mazelas, então ela traz várias coisas, um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, porque é muito difícil para ela falar realmente das suas dores, falar porque esse movimento vai trazer respostas, e aí ela vai precisar ouvir coisas, e ao trazer isso e ouvir algumas coisas, não como conselhos, mas ouvir perguntas sobre como ela deveria agir diante daquilo, se ela está fazendo realmente algo que ela acredita que vai melhorar a situação, ou às vezes ela até tem algumas respostas já, mas ela não faz nada em relação àquilo. Então, a terapia acaba sendo, para aquela pessoa, não sei, nem um processo de diversão. Eu estou fazendo terapia, de status. Mas terapia não é isso. Terapia é para ter dor mesmo. Eu lembro que eu vi um post no Facebook ou no Instagram, não lembro, que uma pessoa estava no divã deitado e falava para o terapeuta assim: doutor, depois que eu comecei a fazer terapia, começou a doer mais. Aí o terapeuta responde: então tá funcionando. Porque terapia é isso, é para sentir dor mesmo, é pra gente encontrar com a gente, é para trabalhar autoconhecimento. Se não for para isso, quando você começa a apresentar resistência, quando você não entra em contato com você, quando você dá desculpas sobre as coisas, quando as perguntas vêm, mas você
Mesmo as respostas querem surgir, mas você não permite. Por quê? Vai fazer você entrar em contato com você. Vai fazer você olhar para você. E se você fizer esse movimento, você vai sentir uma dor muito grande. Dor essa causada muitas vezes por decisões que você tomou há um tempo atrás e continua com o mesmo padrão de funcionamento, percebe? Não quer mudar. É a questão que eu falei anteriormente. Você quer mudança, mas não quer mudar. Mudar dói. Aliás, mudar todo mundo muda. Passar pelo processo evolutivo é para poucos. Porque a gente vai mudar de peso, de cabelo, de idade, enfim, status sociais. A gente vai mudar muitas coisas na nossa vida. Mas a mudança mesmo interior, que é o processo evolutivo, não é para qualquer um, é para poucos. Poucos têm a coragem de colocar as suas mazelas, as suas questões e olhar para elas. Poucos fazem isso, mas a terapia serve para isso. E muitas vezes essa resistência você está levando para a sua vida. Está levando para a sua vida. Você não consegue manter diálogos mais honestos, nem com você, nem com ninguém. Porque aí você vai ter que olhar para você, vai ter que ver que talvez precisasse mudar alguma coisa, que talvez precisasse mudar algum comportamento, e talvez aquela culpa que você gerou para várias pessoas durante a sua vida toda, seja para sua mãe, seja para o seu pai, para o tio, para o irmão, para o primo, para o marido, para a esposa, ela não era tão deles assim. Talvez ela fosse apenas sua, talvez fosse dos dois, eu não sei. Mas como é lidar com isso? Depois de 10, 15, 30 anos, você dizendo, não, mas eu fiz isso por causa disso, eu fui a pessoa mais certa, eu pensei direitinho. Como é que um belo dia você chega e diz, ai meu pai do céu, realmente eu fiz a maior burrada da minha vida. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Então, como é que é você olhar para você depois de todos esses anos e dizer, realmente, eu fiz uma escolha errada. Eu fiz uma escolha que eu não deveria ter feito. Isso dói. O processo terapêutico é para isso. Mas as pessoas, quando começam a querer entrar em contato com isso, elas não entram. E muitas param a terapia ali. E aí, né, o terapeuta que não presta, esse negócio de terapia não é pra mim, começa a demonstrar resistência mesmo em tudo. E nós somos seres humanos altamente resistentes, porque a gente não está preparado para isso, a gente está preparado para dar desculpa. Desculpa na terapia, desculpa na vida. A gente não foi preparado para falar a verdade, não. A gente quer falar para as pessoas aquilo que a gente acha que vai doer menos, que não vai ser tão doloroso. A gente não fala tanto a verdade assim. Aliás, a gente não fala nem essa verdade pra gente, né? Quando a gente tá sozinho. Eu conheço pessoas que se ocupam o dia todo. A pessoa se ocupa o dia todo, ela não tem tempo pra nada. Isso fala muito do sujeito. Sabe por quê? Uma pessoa que não tem tempo pra nada é porque se ela ficar sozinha, ela vai entrar em contato com ela. E se ela parar um pouco, ela vai entrar em contato com ela. E aí, como é que é entrar em contato com ela? Como é que é olhar para isso? Como é que é olhar? Tô com a Josi bem aqui, mas essa é a Josi real. A Josi que conhece tudo, que sabe das mazelas, é a Josi real. Como é que um momento que eu fique sozinha, que eu me desocupe da vida, do mundo, e eu entre em contato comigo, como é que é olhar para mim? E aí eu vou me ocupar o tempo todo. Aí eu não vou ter tempo para nada. Porque se eu entrar em contato comigo, vou começar a ter dores horríveis. Dores pelas decisões que eu tomei, dores pelo resultado que essas decisões me trouxeram em algum momento. E aí eu começo a dar desculpa. E são essas coisas que acontecem. E a gente leva isso para a terapia. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Como a pessoa funciona na vida, ela funciona na terapia. Quando uma pessoa está diante de mim, falando das suas mazelas, das suas queixas, da sua vida, o que é que está acontecendo, como ela se comporta na terapia, ela se comporta no mundo.
Sabe que a minha cliente, eu falei aqui pra vocês, que ela me disse, quando eu perguntei, né? Mas se você estivesse bem, desculpa, se você estivesse bem, muito bem, não dependesse de ninguém, pudesse viver a sua vida, o que é que você ia perder? E ela me traz rapidamente o amor das pessoas. Eu digo, então você permanece doente para ter o amor das pessoas? As pessoas só vão lhe amar se você estiver doente? Tem uma questão, né, nessa história muito interessante. Vou tomar uma água aqui, tá, gente? Tem uma questão nessa história bastante interessante. Porque, assim, além de ser muito... Tá travando o Instagram direto? Poxa, uma pena, gente. Pra mim aqui tá normal, né? Mas enfim. Tá travando aí também? Enfim. Vamos ver o que faremos para a próxima live. Aqui no Facebook tá legal, gente. Quem quiser entrar no Facebook para acompanhar, a gente tá encerrando, tá bom? Quem quiser entrar no Facebook poxa, tá travando demais. Olha só aqui no Instagram. Gente, vamos pro Facebook. O Facebook também tá ao vivo, tá? Quem tiver o Facebook aí, Josi Marinho. Josi com Y, tá? J-O-S-Y, Marinho. E aí, quem quiser entrar lá, tá ao vivo também. Eu acredito que não tá tendo falha nenhuma, tá bom? Quem quiser ir pra lá. Aqui no Instagram, eu tô com problema no Instagram desde cedo. Quando foi pra iniciar a live, ele já tava travando, já tava dando muita dificuldade. Eu não sei o que aconteceu. Fazia as lives aqui, hoje é a nossa terceira live, inclusive. Toda segunda-feira. Olha, tá bem bacana aqui, o pessoal tá sinalizando aqui no Facebook, olha. Então, toda segunda-feira a gente tem esse encontro, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Só que aqui no Instagram tá falhando demais, né, que me disseram. Mas quem quiser correr lá pro Facebook pra gente finalizar, fiquem à vontade. Tá travando, as pessoas estão falando aqui. Tá travando lá também? Bem, não sei, aqui tá legal. Tá apagado lá? Tá parado. Parado? Tá travando. Aqui no Facebook tá bem legal. Ok. Então, entrar em contato com a gente traz essa dor. Eu falei alguma coisa que eu ia falar dessa minha cliente, né? Que quando ela entrou em contato com isso, ela acabou sendo muito resistente. Porque imagine como é você agora perceber que todos esses, são mais de 10 anos que ela tá fazendo vários tratamentos. Como é para ela olhar para esses 10 anos e dizer assim, então, olha, eles encerraram meu vídeo. Eles mesmos. O vídeo foi encerrado aqui no Instagram, tá, gente? O vídeo foi encerrado. Vou continuar aqui com o Facebook pra gente finalizar. Então, como é que depois de 10 anos você encontra com você... Vou colocar uma pastilha, né? Depois de 10 anos, você vai falar para você mesmo, vai entrar em contato com você e dizer assim, eu me mantive doente porque eu queria o carinho das pessoas. Você acha que isso é fácil? Claro que não. Então, para não entrar em contato com isso, o que é que acontece? Você resiste, você demonstra resistência para não entrar em contato com essa dor, com quem é de fato você. Esse processo é doloroso e nós todos passamos por esse processo. Se você for para a terapia, compreenda que lá você vai se conhecer. E nem sempre você vai estar preparado para esse momento. Mas se você estiver disposto, você vai sim passar por uma grande transformação.
vai conhecer melhor você mesmo, vai entrar em contato com você, com as suas inquietações, com aquilo que você nem imagina. E ao mesmo tempo, você vai conseguir manejar, lidar com esse perfil de comportamento. Eu espero ter falado um pouquinho do que é resistência e vocês tenham compreendido o que é resistência tanto na vida quanto na terapia. Esse processo de resistência, ele é um processo que é natural do ser humano. É natural. Mas se nós estivermos dispostos a passar por esse processo terapêutico, que não é só flores, que é um processo doloroso, você vai ver que no final você vai conseguir ter força, coragem e a percepção muito maior do que precisa ser feito para ter uma vida com mais qualidade. Agora entendendo que não é só o outro que vai precisar de mudança, você também precisa mudar. Porque mudança todos nós queremos, mas mudar é para poucos. Porque todos querem mudança, mas mudar poucos querem. E a gente precisa encarar isso, tá bom? Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Deu para entender o que é resistência? Agora, né, que eu falei logo no início que a resistência ela é um conjunto de fatores, que dificultam o processo terapêutico, mas dificulta também a nossa vida como um todo. A gente acaba não andando, a gente acaba se prendendo, se limitando. A gente precisa ser menos resistente. E muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir mesmo. Porque se eu entrar em contato com aquela Josi, lembra que eu falei para vocês também no início, se eu tivesse um encontro marcado hoje, às 10 horas da noite com a Josi, e lá não pode ter mentira, nem eu posso mentir, nem ela mentir para mim, o que é que eu ia encontrar ali? Quando as verdades realmente fossem ditas sobre os nossos comportamentos, sobre o que a gente pensa das pessoas, da vida, das situações, de nós mesmos, como seria? Como seria para nós que achamos que sempre estamos certos e que o outro está errado? Como é? Como seria isso? Como seria esse encontro? Então a gente apresenta resistência na vida e no processo terapêutico. Lembrei do que eu ia falar. Essa mesma cliente que teve esse processo de resistência e desistiu da terapia, no primeiro atendimento dela, quando eu fui fazer uma técnica de relaxamento, quando eu comecei, eu coloco uma música, né, um som, e eu começo a falar algumas coisas para guiar o processo, né, de relaxamento. Comecei a falar, quando eu cheguei perto dela que eu estava falando, ela me agarrou. Ai, 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 pedindo ajuda. Eu achei super estranho, mas permiti. Aí depois foi, retomei. Então, quando eu digo para vocês que nós, na terapia, trazemos quem nós somos, é disso que eu estou falando. Então, ela era uma pessoa extremamente carente, que queria ganhar o amor, queria ter o amor das pessoas através da sua doença, através da sua fraqueza, da sua, não sei se eu chamo de fraqueza, mas da sua, como é que eu posso falar? Dos seus pontos a melhorar, da sua deficiência, da sua, enfim, das coisas que ela não conseguia lidar, da sua tristeza, da sua angústia, da sua dor. Então, através disso, ela queria ganhar e conquistar as pessoas. E é muito difícil. E eu percebi esse movimento nela. E aí, de acordo com a terapia foi andando, chegou um momento que ela trouxe isso, né? Eu só vou... eu perguntei para ela, e se você estivesse bem, muito, muito, muito bem, o que você perderia? Ela disse, o amor das pessoas. Então, era uma pessoa que demonstrava toda essa dependência, porque acreditava que teria o amor das pessoas. Nós agimos muito assim. E não estou falando só de dependência, estou falando de muitas coisas. Mas entrar em contato com isso é muito difícil. E aí a gente apresenta muita resistência, tanto na terapia quanto na vida. Tá bom? Vou encerrar aqui e aceito os feedbacks de vocês. Tá ok?
Tchau, tchau.